Lucas capítulo 4, versículo 38 em diante. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Amém. Até aí que nós temos lido. Queridos, às vezes eu fico pensando como era Jesus. Como é que era Jesus? Quando eu faço essa pergunta, como é que era Jesus, não é sob o ponto de vista físico. Não tenho muito interesse de imaginar como é que era Jesus fisicamente. Se ele era alto, se ele era baixo. Não é isso. Como era Jesus? Também não é uma questão de caráter, porque eu sei quem ele era, caráter dele, isso eu sei. Não estou me referindo às qualidades morais e intelectuais de Jesus, porque isso eu sei, não é isso. Eu queria, às vezes, e isso me vem muito no coração, como é que era Jesus, a personalidade dele. Isso aqui que me intriga, como é que era a personalidade de Jesus, o jeito dele ser. Sabe, como é que ele se comportava no dia a dia, como é que era Jesus quando ele estava com as pessoas, a conversa informal dele. Sabe por que eu tenho essa dúvida, assim, não é dúvida, essa curiosidade, esse desejo de saber como era Jesus? Porque me passaram a vida inteira uma ideia de Jesus que eu não gosto. Me ensinaram que Jesus é uma pessoa assim muito introspectiva, daquele gênero de pessoa calada. Essa é a ideia que me passaram, que Jesus era uma pessoa que gostava, assim, meio zen, né? Introspectivo, zen, que criticava tudo. Ninguém podia andar fora da linha um pouquinho, que ele, opa, isso está errado. Opa, isso aí não pode ser. Epa, isso aí não. A ideia que me passaram é essa, que o convívio de Jesus era tenso. Então me passaram a ideia que ele era muito crítico de tudo, que ele possuía uma personalidade tão introspectiva, sem espontaneidade nenhuma. Mas eu tenho certeza que ele não era assim. Eu tenho certeza que Jesus era uma pessoa muito leve, que Jesus era uma pessoa muito gostosa de estar com ele. E eu tenho alguns indicadores de que ele era assim. Primeiro, porque as refeições de Jesus não eram para comer só. As refeições, quando Jesus se sentava numa mesa, era momento de conversar, comunhão, era partir do pão. Eu acho isso muito sensacional em Jesus. Você sentar numa mesa, que eu acho que é um lugar ideal para você conversar. Eu acho terrível uma pessoa que senta numa mesa para comer. Eu acho horrível. Eu acho a refeição é só um algo a mais. E Jesus era assim. E se você prestar atenção estudando os evangelhos, quantas vezes fala de Jesus na mesa com as pessoas conversando? Então eu não gosto dessa ideia da personalidade de Jesus pesada, introspectivo, sisudo. Sabe por quê? Porque Jesus gostava de crianças. E mais, as crianças gostavam dele. Criança gosta de gente leve. Menino detesta gente sisuda. Por isso que eu entro em crise quando eu vou apresentar alguma criança aqui na Bethesda, que eu pego no colo e o menino, eu passo o dia mal. Porque criança tem que gostar da gente. Se vier um menino, depois do culto, me dá um beijo ali, ele tem direito a furar todas as filas. Eu acho que
Criança é um bom termômetro. E as crianças gostavam de Jesus. Os meninos amavam a presença dele. Vejam que Jesus não tinha a austeridade de João Batista. Não tinha. Essa era uma crítica que se fazia a Cristo. Que João era disciplinado, era rígido com ele mesmo. E Jesus era uma festa. Inclusive ele disse que o noivo estava presente, e quando o noivo estivesse presente, não era hora nem de jejuar, era hora de fazer festa. Então essa presença leve de Jesus é fantástica. Ele vai para uma festa de casamento, e lá nas festas de casamento duravam 5, 6 dias. E o que é que o dono da festa sempre fazia? Dava o primeiro vinho de boa qualidade, que as pessoas iam bebendo, e depois que bebiam muito, você perde a noção do degustar do vinho, né? Porque o álcool já começa a mexer com seus valores, e aí quando as pessoas estavam assim mais um pouquinho mareadas, aí dava o vinho ruim, que aí ninguém sabia mais se era bom, se era ruim, aí tudo é festa. Aí Jesus vai para uma festa de casamento. Quando ele está lá na festa de casamento, falta vinho. E a mãe dele, Maria, chega para ele e diz: olha, está havendo um constrangimento na festa, faltou vinho. E aí ele transforma a água em vinho, dá combustível para uma festa ficar boa por mais tempo. E o pessoal, quando começou a beber o vinho que Jesus tinha feito, falaram: estranha essa festa. Nas outras, o pior vinho sempre vem por último, mas nessa, o dono da festa guardou o melhor vinho para a última hora. Que coisa fantástica! Mal sabiam eles que quem estava por detrás dessa armação toda é quem gosta muito de festa, Jesus. Então, essa personalidade cativante de Cristo, que eu acho linda. Ele era cativante. As pessoas se sentiam atraídas a ele. O que havia nesse homem que tantas pessoas tão diferentes eram atraídas a ele? Tinha gente que era impulsiva como um Pedro, ele tinha seguidores que eram visionários como João, gente que era cética como Tomé, tinha gente que era comunicativa como André, outros eram lentos e pouco espertos, como era Filipe. Tinha gente que era idealista e enérgica, como era Simão o Zelote. Tinha gente religiosa, como era Nicodemos. Ele atraía todas as pessoas, as prostitutas, os ricos. Era fantástica a personalidade de Jesus. E o que é fantástico é que ele atraía as pessoas não pela força dos argumentos dele. Não é porque as pessoas diziam assim: puxa vida, ele tem uma argumentação impressionante. Não era isso. O que Jesus atraía nas pessoas era a força magnética da sua própria personalidade. Ele tinha uma personalidade tão linda, ele era uma pessoa tão cativante, que as pessoas queriam estar perto dele. E quando estavam perto dele, se sentiam bem, era gostoso, era aprazível. Não era uma coisa tensa, não era uma coisa assim religiosamente correta estar ao lado de Jesus. Era uma coisa existencialmente boa estar com ele. Era tão bom. Tem umas passagens na Bíblia que são lindas demais. Como é linda! Olha que linda, olha que passagem, que evento fantástico da Bíblia. Jesus morreu e 2 discípulos, que nós não sabemos quem eles são, estão indo no caminho de Emaús, indo embora, tristes, abatidos, chateados, decepcionados, porque Jesus morreu. Estão tão decepcionados que quando chega a notícia para eles de que ele ressuscitou, eles nem ligam, eles nem compreendem, eles não apreendem, eles não dão pelotas. E eles estão andando nessa estrada, cabisbaixo, tristes. Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu. Aí aproxima-se um viajante ao lado deles. Estão caminhando. E o viajante é Jesus. Mas eles estão tão abatidos, eles não sabem, eles não notam. Jesus já ressurreto. E olha que lindo. Eles andam com Jesus o dia inteiro. Quando terminam de andar o dia inteiro,
Jesus faz menção de ir embora. Eles dizem: não, fica com a gente um pouco mais. Fica mais, a noite já vai alta, o dia já declina. Fica com a gente. Aí Jesus aceita ficar com eles. Eles vão comer refeição. E aí, quando eles estão na refeição, que eles vão comendo, estão ali fazendo um jantar, um jantar, estão jantando, passaram o dia andando, estão jantando, que Jesus pega o pão. Na hora em que o Senhor pega o pão e vai partindo o pão, eles notam que é Jesus, é o Senhor, é Ele, Ele andou com a gente o dia inteiro. E aí Jesus deve ter saído do ambiente um pouco e sumiu, foi embora, desapareceu. E eles ficam dizendo assim um para o outro: olha, isso é que eu acho lindo. Porventura não ardeu o nosso coração enquanto ele falava? Quer dizer, o que cativou esses homens não foi propriamente os argumentos que Jesus usou enquanto conversava com eles. Eles não estão fascinados com a lógica teológica, doutrinária de Cristo. Não, eles estão achando assim: o nosso coração ardeu. E ardeu não é ardência de inflamado, não. Ardeu, estava quente, estava pegando fogo. Nosso coração ficou em chamas enquanto ele estava com a gente. Era ele, era a personalidade dele, era a pessoa dele. Que maravilha essa pessoa! Como era Jesus? Pergunta que às vezes, consome a minha curiosidade. E eu sei de uma coisa: ele era uma pessoa magnífica, formidável. E ele era formidável, tão formidável, que ele fazia algumas declarações que são assim, pesadíssimas. Por exemplo, ele tem uma hora que ele diz assim, em Lucas capítulo 14, 26, se alguém vier a mim e não abandonar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãs e irmãos, e ainda a própria vida. Tem outra porção da Bíblia que ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Que fantástico! Porque quando ele diz assim, tome a cruz e siga-me, nos ouvidos de quem ouvia, é diferente dos nossos ouvidos que ouvimos hoje. Porque quando eu ouço, a cruz hoje, o que é cruz? Hoje a gente usa cruz pendurada no pescoço. Se usa cruz pendurada no pescoço. Cruz, na nossa cultura, é para ornamentar a repartição pública. Mas naqueles dias, cruz era outra coisa. E quando Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, para os ouvintes, eles já tinham visto, eles já tinham contemplado com os dois olhos pessoas carregando cruz. E o que significava uma pessoa passar pelo vilarejo carregando uma cruz? Significava que ele estava no caminho final. A cruz significava um sacrifício final. Quem toma uma cruz e segue não volta nunca mais. Carregar uma cruz naqueles dias significava caminhar para uma execução final. Aí Jesus diz, quem quiser vir após mim, faça isso. Quer dizer, o argumento de Jesus não era doutrinário, era ele mesmo. Se você quiser vir, não após o que eu prego, vir após mim. Era essa personalidade que era cativante para as pessoas. Era essa personalidade que atraía homens e mulheres que queriam estar perto dele. Quer dizer, a personalidade de Jesus é tão linda que qualquer evento que você pegar na Bíblia, qualquer passagem, qualquer encontro, tem uma grandeza, tem uma beleza. Ele sai de uma sinagoga, acabou de expulsar um demônio, e vai para a casa onde ele se hospedava. Onde ele, quando estava em Cafarnaum, era lá que ele repousava, que era a casa de Pedro. E nas casas daquela época vivia a família mais extensa também. A sua sogra vivia lá. E Jesus, quando entra na casa de Pedro, olha que cena linda. A mulher está com febre. E só Lucas, que era médico, só ele, acrescenta esse detalhe. Porque como médico ele deve ter se preocupado em saber que tipo de febre a mulher tinha. E Lucas acrescenta, era uma febre alta. Ele entra e as pessoas da casa dizem, Senhor, ela está com febre. Ele vai até onde a mulher está
inclina-se para ela, repreende a febre e a mulher fica boa. Ela se levanta, passa a servi-los, e no declinar do dia, no fim do dia, no pôr do sol, a cidade começa a trazer os doentes, os endemoniados, e Jesus começa a tocar em cada um deles, curar os doentes. Alguns endemoniados começaram a gritar, e Jesus repreende esses endemoniados dizendo: cale-se. E quando ele termina, a cidade diz assim para ele: Senhor, não vai embora mais daqui, fica aqui. Jesus era um itinerante, né? Fica aqui, não vai mais, fica aqui com a gente. Se torna o patrono da nossa cidade, fica aqui só nós. Jesus disse: não, eu tenho que ir para outras cidades, convém que eu vá para outras e outras cidades. Então, esse texto, um evento da vida de Cristo, ele tem uma beleza, por causa do próprio Jesus, tão especial. Há 5 coisas aqui nesse texto que são fantásticas e lindas, que eu quero falar para vocês. 5 coisas. Primeiro, que toda oração é considerada por ele com o mesmo carinho. Segundo, que toda necessidade é vista com a mesma seriedade. Terceiro, que todas as pessoas são acolhidas com a mesma dignidade. Quarto, que toda opressão é tratada com a mesma radicalidade. E quinto, que todos os lugares são alvos do mesmo amor. Vamos por partes? Primeiro, toda oração é considerada com o mesmo carinho. Jesus entra na casa e tem uma mulher que está doente. E eles fazem uma oração. Cura. Jesus cura essa mulher que está enferma. E é interessante que esse pedido é encarado por Jesus com carinho. A oração não o perturba. A oração não chega a Jesus como um importúnio. Então, cura. Eles pediram, isso é uma oração, isso é uma prece. E muda o meu conceito de oração. Quando eu leio Jesus entrando na casa e eles dizendo assim: Senhor, cura, isso me faz rever os meus conceitos de oração. Sabe por quê? Porque quando eles vão pedir para Jesus curar aquela mulher, esse pedido, que é a mesma coisa que a gente faz quando a gente está pedindo alguma coisa por Deus, não é vista, essa oração não é encarada por Jesus como uma chateação, um importúnio. Pelo contrário. E nós temos um conceito de oração que precisa mudar. Oração para nós hoje precisa ser revista. Nós temos que ter um outro conceito de oração. Sabe por quê? Porque nós não podemos ter na igreja que se diga cristã, que se diga herdeira do evangelho, conceitos de oração que nós estamos praticando estão errados. Oração hoje não é vista da mesma maneira como ela foi vista ali, um pedido a um amigo. Jesus cura, é um pedido a um amigo. Como é que a gente vê a oração nos dias de hoje? Irmãos, me dá vontade, às vezes quando eu estou pregando esse tema, sabe fazer o quê? Me dá vontade de pegar cada um de vocês com um machado na mão, rachar a cabeça assim bem no meio, abrir em dois, pegar o cérebro que tem 2 lados assim, rasgar e meter dentro da cabeça de vocês, fechar de volta e curar, para ver se vocês aprendem, se a gente aprende, se a gente muda o nosso conceito de oração. Oração não pode ser vista como uma técnica que nos faça mudar Deus. Deus não é um ser lá no céu, braços cruzados, com cara de raiva, que nunca fala e quando fala só faz assim. Essa é a ideia que a gente tem de Deus. E aí as pessoas vão na igreja, o pastor diz assim: olha, Deus está assim com você, ó. Mas eu vou lhe ensinar uma técnica. Primeiro você paga o pedágio,
Primeiro você dá uma oferta e eu vou te ensinar uma técnica para Deus parar de fazer para você e Deus fazer Essa é a ideia, não é essa a ideia. Porque a oração hoje é vista como uma maneira de converter uma indiferença de Deus. Deus é indiferente, Deus não liga, e você precisa converter Deus, de deixar de ser um Deus que não se importa por nós, por um Deus que se importe. Oração não pode ser vista como uma disciplina espiritual que nos habilita a nos aproximar de Deus e conseguir arrancar coisas dele. Não pode. Oração não é uma forma de você dobrar Deus, não é uma pressão que a gente faz a Deus para ele fazer o que ele esteja indisposto. Não pode ser. Essa é a visão pagã, essa é a visão dos ídolos. A visão de Deus não pode ser essa. Jesus entra na casa e as pessoas dizem: Senhor, cura essa mulher. E é simples, não é uma coisa complicada. Por quê? Porque o Deus da Bíblia não é o poder por excelência. O Deus da Bíblia não é o Deus da energia. O Deus da Bíblia é o Deus da aliança. É o Deus de um projeto relacional com as suas criaturas. É um Deus que vem ao encontro dos seus filhos, um Deus que deseja dialogar afavelmente conosco. É um Deus da condescendência? Não, é um Deus fiel e firme, mas é um Deus próximo, íntimo. É um Deus que oferece para nós não poder. Deus oferece para nós não forças. Deus oferece para nós parcerias, amizade, companhia. Então orar, o que é orar, pastor? Se orar não é mandar uma força na direção de Deus que cause Deus fazer as coisas. Não é isso. Então o que é? Orar é entrar em comunhão com Deus. Orar é perceber que Ele é Deus amoroso e bom. Orar é compreender o seu carinho. Orar é saber-se alvo de um cuidado perene. Irmãos, nós temos uma ideia de Deus muito... Oração para nós é uma coisa esquisita, porque a oração para nós é uma coisa que a gente acessa o céu para conseguir coisas. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente acesse o céu para sermos amigos, sermos íntimos. Eu quando era adolescente, eu digo isso para minha própria vergonha. Quando eu era adolescente, eu tinha muita mágoa do meu pai. Porque todo adolescente é materialista. E eu era um materialista, consumista. Queria dinheiro, queria calça de grife. A grife naquela época era calça Lee. Só servia Lee. Não era jeans. Não falava jeans naquela época. A gente falava calça Lee. E a minha calça não era Lee. A minha calça era da Feira Livre. É verdade, não estou de brincadeira não. Como minha mãe comprava calça para mim, me comprou uma vez uma calça de Natal na Feira Livre. Eu fiquei com vergonha, fiquei com raiva. Porque eu achava que meu pai tinha que me dar coisas. Meu pai, por ter sido um preso político, expulso, com uma pecha de subversivo nas costas, ele não podia me dar as coisas, e eu não entendia isso. E hoje eu olho para o meu velho, carcomido pela doença. Irmãos, eu tenho tanta culpa no meu coração, porque eu digo assim: como eu fui idiota, que eu baixei o nível de relacionamento meu com meu pai para coisas. Meu pai tinha tanta coisa para me dar de coração e de vida, e eu queria coisas. Então é isso que Deus se ressente conosco. Que fé cristã, orar. É esse ato de Jesus entrar na casa. Jesus, ela está com febre. Cura, oração. Ele acolhe isso, não com zanga, ele acolhe isso com carinho. Porque orar é acessar um amigo. Orar é bater na porta de um companheiro. Orar é pedir a um irmão. Orar é falar com um pai. Você diz assim: pastor, qual é a diferença fundamental entre um pedido que um pagão faz para um pedido que um filho de Deus faz? Qual é a diferença fundamental? Sabe qual é a diferença fundamental? É que a oração verdadeira não parte da incerteza.
A oração verdadeira parte de uma certeza: eu sou amado. A oração parte do meu coração como se fosse uma poesia, uma canção. A oração verdadeira não tem a necessidade de ser uma pressão como tem a oração do ímpio. A oração verdadeira não indica desespero, ela indica necessidade que eu tenho de aconchego. E é isso que esse texto me chama a atenção. Jesus entra na casa, é o convívio da casa, e eles dizem: Senhor, ela está com febre. E esse pedido, ele não parte de uma incerteza: será que, como é que vai? E vamos pedir, e vamos fazer, para que ele aceite o nosso pedido. Não, ele é um amigo, ele está na casa, ele está na mesa, ele é presente na sua vida. Você pode ter essa certeza na sua vida. Jesus quer ser um amigo mais achegado do que um irmão. Toda necessidade é vista com a mesma seriedade. Mesma seriedade. Porque ele entra na casa e a doença da sogra de Pedro, Lucas diz que era uma febre alta, mas febre alta, uma indisposição estomacal, uma infecção intestinal pode dar. Aliás, você pode ter uma febre alta de um probleminha simples. Mas o que me encanta é que a doença da sogra de Pedro poderia parecer aos olhos de uma outra pessoa como um probleminha pequeno. Concorda comigo? Aquele tipo de atitude de dizer assim: mas vai importunar Jesus com uma febrezinha dessa? Deixa aí, deixa de hoje para amanhã ela melhora. Não! O problema, Jesus olha para o problema com o máximo de seriedade. É uma necessidade, não pelo problema em si. Não é o problema em si. É que o problema está fazendo com que essa mulher seja impedida de servir. E todo problema, por menor que seja, que me impeça de ser eu, de fazer o que eu gosto de fazer, de me comportar naquilo que eu me comporto, qualquer problema, por menor que seja, que me roube a possibilidade de viver completa e totalmente, é visto por Deus com o máximo de seriedade, por menor que seja. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de colocar graus nos problemas, né? De dizer assim: esse problema é simples. E é interessante que a gente só considera simples o problema do outro, né? O nosso é sempre muito grave, e o do outro é sempre muito simples. Porque quando a gente vê um problema na vida da outra pessoa, a gente diz assim: não, você não tem problema, o problema tenho eu. E aí a gente relativiza sempre o problema do outro. Mas não é o problema em si, é o que o problema pode causar em você. Isso é que é sério. Por menor que seja o problema. Pode ser um probleminha pequenininho, mas se ele impede você de ser tudo o que você pode ser, esse problema é grave. Eu já corri 5 maratonas, então eu posso dizer que sou um maratonista, né? Sem parecer que eu sou um gabola. Porque quem corre 5 vezes numa prova de 42 quilômetros, 195 metros, pode se gabar de que já é um maratonista. Então, um desses dias eu fui correr uma dessas maratonas, uma dessas aí que eu corri, e eu esqueci de cortar as minhas unhas bem curtinhas. Porque uma regra básica de quem vai correr uma maratona é você cortar a sua unha do pé bem curtinha. Por quê? Porque você vai correr 42 quilômetros, o seu pé fazendo assim no tênis. E se a unha estiver grande, amigo, quando termina, você não consegue mexer os pés. Porque enquanto você está correndo, o sangue está quente, você não percebe, mas quando esfria. E eu fiz essa besteira, empolgado, me esqueci de cortar as unhas. Estava um pouquinho maior, só um pouquinho, mas o suficiente. Quando eu terminei de correr, que eu tirei os tênis dos pés, todas as unhas estavam comprometidas. Eu perdi, eu acho que com exceção do dedo mindinho, todas as unhas do pé. E uma delas ficou preta e está preta para sempre. É horrível, meu pé hoje tem umas unhas tudo comprometidas, tudo feia, tudo horrível. Mas sabe de uma coisa? Depois as unhas do pé inchadas, se eu chegasse e dissesse: ai, você ia dizer: mas que besteira, uma unha do pé. O problema não é a unha, o problema é que a unha me impediu de andar durante uns 10 dias direito. Quer dizer, não é o problema em si, é o que ele causa em você. E na mulher, que era sogra de Pedro, o que estava causando nela? Ela estava impedida de servir.
O texto diz, ela estava impedida de ser ela mesma. Então, se você tiver algo na sua vida, por menor que seja, que esteja impedindo você de ser o pai que você precisa ser, a mãe que você precisa ser, o pastor que você precisa ser, se você está sendo impedido de ser a pessoa humana que você deve ser, por menor que seja o problema, Deus vai tratar esse problema com o máximo de seriedade. Senhor, a mulher está com febre, a sogra de Pedro está com febre, e aí Jesus olha para a febre não como um problema maior ou menor, olha para a febre com a seriedade que a febre tem, pelo que ela está causando na mulher, impedindo ela de ser ela mesma. Então, se você tem na sua vida causas que lhe paralisam a vida, o que lhe paralisa? O que lhe impede de andar direito? O que está lhe roubando a garra de ir em frente? O que é que na sua vida está encurtando os seus horizontes? O que é que na sua vida está estreitando o seu caminho e a sua estrada? O que é? Tudo isso é considerado por Deus com o máximo de seriedade. Não são banais para Deus. Pode ser banal para mim, eu posso achar que é uma besteira, mas não é. Porque está impedindo você de ser tudo o que você pode ser. Tudo que é um bloqueio para minha realização humana é encarado por Deus como um bloqueio sério e que precisa ser retirado da minha vida. Por isso é que Jesus cura a febre da sogra de Pedro. Tudo aquilo que for paralisante da sua natureza humana, tudo aquilo que impedir você de ser você mesmo, precisa ser retirado da sua vida. E esse é o poder do Evangelho, libertar a gente das amarras, das algemas que nos prendem, das febres da alma, das febres, entre aspas, do coração, que nos impedem de nós sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. Todo vício está roubando você de ser você mesmo. Você não consegue viver a sua vida cristã. Você diz, pastor, mas é um vício tão bobo. Não é o vício, é o que ele está produzindo na sua vida. Culpa, ódio, medos, comportamentos, escolhas, são febres que me paralisam, são unhas encravadas da alma que não me deixam ir em frente. Terceiro, todas as pessoas são acolhidas com a mesma dignidade, todas. Porque é muito interessante o texto. Jesus está na casa de Pedro, ela tem uma febre e Jesus cura. O dia já vai tarde, o sol se põe, e eles começam a trazer os doentes da cidade. E se junta uma pequena multidão na porta da casa de Jesus. E eram pobres, doentes, e me perdoe a expressão, mal cheirosos. Porque multidão cheira mal, principalmente multidão de pobre. Junta um monte de pobre junto, e doente, que eles vão cheirar mal. Cheiram tão mal que nós já tivemos um presidente da República do Brasil que disse que preferia o cheiro dos cavalos dele ao cheiro do povo. Cheira mal, gente. Ninguém gosta de pobre, vamos ser sinceros. Juntam muito pobres, sujou o ambiente, não tá bom. Pobre não... E aí você pode olhar para Jesus e dizer assim, curar a sogra de Pedro, que era teu parceiro, estava hospedado na casa dela, ela ia te servir, aí eu curo. Queria ver você curar os doentes pobres da cidade, os que não têm dinheiro para pagar, os mal cheirosos. E a Bíblia diz que ele ficou um por um, impondo as mãos e orando, porque para Jesus todas as pessoas têm a mesma dignidade. Jesus ama as pessoas da mesma maneira. Ele não faz diferença. Ele importou-se com os leprosos da mesma maneira que se importou com Zaqueu, que era rico. Ele, do mesmo jeito que curou o sofrimento de uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo ginecológico intermitente há 12 anos e que tinha gasto com aquela medicina primitiva de mais de 2000 anos atrás, gastou tudo quanto ela tinha com os médicos, e a Bíblia diz assim, ia de mal a pior, uma mulher pobre, sem nome,
Jesus trata com a mesma dignidade com que ele trata a filha de um homem rico chamado Jairo, que nós conhecemos popularmente por Talita, porque ele usou uma expressão para com a menina dizendo Talita cumi, que quer dizer menina te levanta. E a mesma dignidade, queridos, do mesmo jeito que ele conversou com os idosos, ele conversava com os jovens. Do mesmo jeito que ele lidava com líderes, lidava com o povo. Ele está na casa de Pedro, altas horas da noite, curando povão que cheira mal. Povão que cheira mal. Ele está amando esse povo. Quanto é que vale a oração? Quanto é que vale a oração de um pastor por um pobre? E quanto é que vale a oração de um pastor por um rico? Jesus amava a todos igualmente. Ele não fazia distinção. Eu tenho um pastor muito amigo meu no Rio de Janeiro, que uma irmãzinha chegou na igreja dele. História verdadeira que aconteceu. Disse, pastor, eu estou tão ferida, cuida de mim. O pastor disse, o que é, minha irmã? É que eu estou vindo de uma igreja, que eu estava passando por um problema. E aí eu fui pedir oração para o pastor disse que a oração custava R$200. Ela disse, mas eu não posso pagar R$200, eu sou secretária do lar, eu sou uma doméstica, eu ganho tão pouco, eu não tenho R$200. O pastor disse, então tá bom, eu oro por você por 100. Ela disse, mas eu também não tenho 100, eu estou tão aflita, pastor, ore por mim. Tá bom, me dê aí uma cédula de 50. Eu não tenho, pastor. Quanto é que você tem? Tenho R$12. Ele disse, olha, R$12 eu não garanto não, mas vamos ver o que é que dá, me dê os 12. Feio, né? Feio, não é? Quanto é que vale uma oração? Quer dizer, Jesus está na casa da sogra de Pedro, e aí chegam as multidões dos pobres, e eles não se sentem rejeitados, eles não se sentem sujos. Chegam os doentes, porque havia endemoniados, e os endemoniados, sabe onde é que eles moravam? Moravam nos cemitérios, eram pessoas sujas, estão chegando, e eles são amados. Queridos, Tiago se revoltou. Ele era pastor de uma igreja e ele ficou revoltado porque as lideranças da igreja estavam separando os primeiros lugares para os ricos. E Tiago diz, não, Deus não faz acepção de pessoas, Deus trata todos igualmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não tiver nem era nem beira, se você não nasceu em berço esplêndido, se você não é bonito, se você não é charmoso, se você não tem dinheiro, se você não tem elite, se você não faz parte da elite, você é tão bem-vindo no coração. Você pode não ser bem-vindo nas comunidades sociais humanas, mas no coração de Deus e para a atenção de Jesus, você vale igual a todas as pessoas. Deus não faz acepção. E aí eles estavam trazendo os endemoniados, quarto ponto. E na hora em que ele estava orando, os endemoniados gritavam. E o que é que Jesus dizia para os endemoniados? Cale-se, cale-se. Por quê? Porque toda a opressão é tratada com radicalidade. E o que é que os demônios representam aqui? Os demônios representam aqui uma forma de opressão espiritual. Mas eu posso aplicar esse princípio a todo tipo de opressão. Tudo aquilo que oprime o ser humano. A única expressão que Jesus tem é cale-se. Você não tem lugar. Não existe diálogo. Porque há certos tipos de opressão que pela maldade que eles representam, não pode haver diálogo. Não há negociação. A única palavra que Deus tem para essas opressões, cale-se. Precisa ser extirpado. Deixa eu dizer para você, todo tipo de opressão na sua vida, seja ela de qual qualidade for, que está representada aqui nos demônios, mas qualquer tipo de opressão, o tratamento que Jesus tem para elas é cale-se, saia, você não tem lugar. Então eu quero dizer para você que tem qualquer tipo de opressão na sua vida, que a palavra que Jesus tem para essa opressão é que ela tem que ser radicalmente tirada da sua vida. Tudo aquilo que esteja lhe matando, tudo aquilo que está roubando a sua
paz, tudo aquilo que está roubando a sua alegria de viver, tem que ser radicalmente extirpado em nome de Jesus. E a nossa pregação hoje é para dizer que Ele liberta o opresso, e a opressão que Ele liberta é de qualquer espécie, seja ela psicológica, seja ela econômica, seja ela de manias, seja ela de vícios, seja ela de qualquer natureza. Deus quer erradicar da sua vida, é isso que Ele quer fazer. Às vezes eu fico preocupado que as nossas opressões não estão sendo tratadas com a radicalidade que elas merecem. Nós às vezes somos opressos politicamente. A política às vezes é uma raiz de opressão na nossa vida, e nós somos tratados a pão e circo, para que a gente não perceba que estamos sendo opressos. Muitas vezes as nossas opressões são espiritualizadas e elas precisam ser tratadas com a radicalidade que elas merecem, e nós não podemos permitir que pessoas continuem opressas em nome de sistemas econômicos, de sistemas religiosos, de sistemas ideologicamente manipulados. Por isso é que Jesus, quando se confrontou com as opressões, que aqui tem nome de demônio, Jesus não permitiu que elas se manifestassem, porque Ele veio exatamente para destruir com as obras do diabo. E quinto, todos os lugares são alvos do mesmo amor. Porque quando Jesus termina de curar e Ele mostra essa dignidade humana, como Ele estava tratando as pessoas com dignidade, como ele respeitava as pessoas. A população da cidade disse assim para Ele: olha que lindo, não vai embora daqui não, fica com a gente o tempo todo, a gente quer o Senhor aqui, seria tão bom se o Senhor ficasse aqui com a gente. Sabe qual é a resposta que Jesus dá? Mas eu tenho que ir. Por quê? Porque outras cidades também precisam. Eu tenho que levar as boas novas do reino de Deus para outros lugares. Veja o versículo de número 43. Outros lugares precisam. Eu tenho que levar para frente. Vamos transformar isso aqui numa Meca. Vamos transformar isso aqui num centro de peregrinação cristã. Não, eu tenho que ir. Não é justo. Irmãos, isso me faz lembrar muito um texto da Bíblia. Porque isso aqui é missão, isso aqui é a igreja fazendo missões, isso aqui é a base da nossa obra missionária. Nós temos tanto, vamos levar para outros. Não é justo se a gente ficar aqui. Jesus disse: não vai ser bom se eu ficar aqui engordando vocês de alimento espiritual. Nós temos que levar, temos que distribuir para outra cidade. Aí o texto diz assim: e Ele continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Foi por todo canto. Segundo o livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 7. Deixa eu só dar o pano de fundo para vocês desse texto, que ele é dramático, ele é horroroso, ele tem um elemento de horror, de carnificina, de uma coisa terrível nesse texto, e tem uma coisa linda de missões e de esperança. Deixa eu contar a história, antes de eu ler para vocês se situarem, quando eu ler aí vocês vão entender. A cidade estava sitiada. Você sabe o que é uma cidade sitiada, né? Cidade sitiada é quando um exército acampa ao redor da cidade e não deixa entrar e nem sair ninguém. Então eles sitiaram a cidade, ninguém entrava e ninguém saía, e óbvio que começou uma grande fome dentro da cidade, que não tinha alimentos. Grande fome. O texto diz que era uma fome tão grande, que eles estavam negociando a cabeça de um jumento. Cabeça de um jumento chegou a valer 80 peças de prata. Cabeça de um jumento. E esterco de pomba, que eu imagino que era para fazer fogo, chegou a valer 5 peças de prata. Uma fome tremenda. E no meio dessa fome tremenda que eles estavam passando, aconteceu algo horroroso. Duas mulheres estavam com tanta fome que uma chegou para outra e disse assim: mata o teu filho e a gente come a criança para matar a nossa fome. Você mata o seu filho, a gente come, que amanhã, quando a gente tiver fome de novo, mata o meu. E a mulher matou o filho dela e eles cozinharam e comeram a criança. Quando chegou no outro dia, que ela foi matar o da outra, a outra disse: não, o meu não. Aí a mulher se desesperou e falou isso pro rei. E o rei, imagine o rei ouvindo uma história dessa. O rei ficou horrorizado, ficou desesperado. Foi ao profeta de Deus e disse: por favor, resolva a nossa situação, faça alguma coisa. E o profeta disse assim: essa situação vai se reverter, vai inverter tudo. Cabeça de um jumento não vai valer mais nada, tudo vai mudar. E aí os leprosos não podiam entrar na cidade. Tinham 4 leprosos
que estavam do lado de fora da cidade, morrendo de fome também, mas eles não podiam nem entrar na cidade e nem ir para o acampamento que estava sitiando, o exército estava sitiando, eles não sabiam o que fazer. Naquela noite, por causa da palavra do profeta de Deus, sobreveio ao exército que estava sitiando uma paranoia. Eles acharam que tinha acontecido alguma coisa e eles fugiram de medo. Deus mandou uma paranoia para eles e eles fugiram com medo e deixaram tudo, alimento, comida, tudo, prata, ouro, tudo que eles tinham, eles deixaram. E 4 leprosos estão do lado da cidade e dizem assim: entrar na cidade não adianta, que nós estamos morrendo de fome e eles lá também estão morrendo de fome. Vamos fazer o seguinte, em vez de entrar na cidade, vamos pro acampamento do inimigo, porque quando a gente chegar no acampamento dos inimigos, pelo menos eles nos matam e matam mais rápido. Para morrer de fome aqui, 4 leprosos. Leia comigo a história. Versículo 3. 2 de Reis, capítulo 7, versículo 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: olha que frase linda, que sentença linda. Eles disseram uns para os outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas novas, boas notícias. E nós não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. E aí a história prossegue. Eles voltaram lá no palácio do rei e disseram: tem comida lá fora. E o povo que estava matando os filhos, cozinhando os filhos para matar a fome, saiu correndo, comeram, porque o exército tinha ido embora. Mas qual foi a frase que os leprosos disseram para eles próprios? Não está certo, nós temos tanto. Isso é a base da obra missionária, irmãos. Fazer missões, é isso aqui. A cidade chegou para Jesus e disse assim: Senhor, não vai embora, fica aqui com a gente, é tão bom, a tua personalidade é tão gostosa, a tua companhia é tão boa. Foi que Jesus disse: não posso ficar aqui. O que foi que os leprosos disseram? Nós temos tanto. Igreja Bethesda, nós temos tanto. Nós já recebemos tanto, já ouvimos tanto. Não é certo, nós que temos tanta comida, nós que já recebemos tanto de Deus, ficarmos só para nós. Tem outras cidades que precisam. Isso é a base da obra missionária, por isso nós estamos lá em Moçambique. Por quê? Porque nós temos tanto. Você tem tanto. A base da obra missionária é essa. E os leprosos olharam um para o outro e disseram assim: não está certo. Começaram a enterrar o que eles tinham e eles disseram: não está certo isso, o povo morrendo de fome lá, o nosso povo. E eles eram leprosos e foram lá na cidade sitiada e disseram: vamos para lá, tem um mundo aí que está morrendo de fome e nós temos que ir para esse mundo e dizer: vamos. E essa igreja tem que dizer: nós temos que ir levar essa mensagem. A atitude cristã não é engordar espiritualmente. Graças a Deus, recebi o que Deus tinha para minha vida. Não é essa a atitude. A atitude é: Senhor, tem tantos que precisam. Qual é a sua atitude?